Vamos lá, pessoal. Tentei passar isso batido, né? Não comentar sobre o assunto, mas a gente gosta de vir aqui comentar sobre as coisas do dia a dia que ganharam alguma importância. Não porque são exatamente importantes, mas por algum motivo estão aí na boca do povo, todo mundo comentando, falando, produzindo algum conteúdo a respeito. Então, por que é que eu não posso? Sim, eu posso. Estou aqui para falar um pouco a respeito com vocês. Eu só quero dar uma palavrinha, né? Eu me sinto muito desconfortável tocando em certos assuntos, até porque o Fábio de Mello, ele não é uma pessoa que eu tenho assim um apreço imenso, nunca foi, né? Eu gosto, na verdade, do programa que ele tinha ou tem. Eu não assisto mais porque nesse horário estou fazendo outras coisas, mas houve um tempo em que eu assistia, né? Eu tinha o horário livre, então eu assistia ao programa dele num canal católico. Era um programa chamado Direção Espiritual. Gostava muito do programa dele. Acho que o Fábio de Mello, ele tem uma oratória maravilhosa, né? Toda dele, uma coisa ímpar, que faz falta, na verdade, porque a gente não vê mais essa propagação dessa oratória. Por mais que o programa ainda possa estar aí na TV, acredito que pessoas como eu, que um dia tiveram tempo para ver e hoje acabam se entretendo com outras coisas, muita gente acaba perdendo esse fio de serviço que o padre tem, que o padre presta, porque ele é muito bom no discurso que acalma o nosso coração, que acalanta a nossa alma. Esse é o padre Fábio de Mello que eu quero lembrar. Aliás, as pessoas falam padre, as pessoas não falam mais padre. Qual que é o correto? Não sei. Eu falei padre agora, mas vou evitar ficar colocando essa alcunha, porque já apareceram por aí rumores que ele não quer mais que o chamem de padre. Não sei se isso tem a ver com a igreja, não sei se isso tem a ver com as ações que de repente não condizem com uma ação em ofício ao sacerdócio adquirido. Então, por via das dúvidas, não o chamarei mais de padre. Mas, enfim, sinto falta desse ofício dele como sacerdote e como o orador que acalanta o nosso coração, que apazigua a nossa dor, que faz com que a gente trabalhe melhor as nossas opções. Sinto falta da mídia mostrar esse padre. A mídia hoje em dia mostra só o padre sensualizando na internet. Não que ele faça isso de propósito. Eu acho que a própria pessoa dele ficou marcada por ele ter uma aparência naturalmente atraente, né? Então, correspondente a esse tipo de padrão, a mídia acabou marcando muito ele por causa disso. Claro, quem é que não gosta de ser benquisto? Quem é que não gosta de ficar famoso, popular? Principalmente quando você nada faz, quando você tem isso naturalmente a seu favor, sem esforço nenhum, né? Então, todo mundo gosta que isso acontece consigo. E com ele não foi diferente, né? Ele surfou na onda, surfa ainda hoje em dia, porque hoje em dia a mídia ainda trabalha essa coisa nele, coisa que ele nunca fez intencionalmente, mas também nunca fez questão de recusar, né? Nunca rejeitou, nunca aparentou nenhum desconforto. Pelo contrário, a vaidade está lá em cima. Ele aparece até, parece que um tempo fez procedimentos estéticos, enfim, tudo para realçar ainda mais esse fator que naturalmente acabou projetando ele, né? Não que ele foi atrás, mas ele também não negou, ele não rejeitou, né? E agora ele está cuidando para manter isso. E para todo um bônus tem um ônus, sabe? Na vida é sempre assim. Para toda coisa boa também tem uma ruim. E aí o que acontece é que ele se mete às vezes em tretas que criam e ganham uma proporção maior do que realmente é. Essa questão do doce realmente, que é a razão desse vídeo, que
está todo mundo falando, repercutindo, dizem que até lá fora do Brasil, nos outros países está repercutindo isso. O gerente foi demitido, né? Um cara de 36 anos, chama Jair, então estava na hora do Jair ir embora. Então, é um trocadilho besta, né? Mas enfim, eu não perdi a oportunidade de colocar aqui. Está na hora de você já ir embora. E aí o que acontece? O cara perdeu o emprego dele por causa dessa treta envolvendo o preço de um alimento. E assim, isso acontece tanto em tanto lugar. Aqui mesmo, os supermercados até fazem propositalmente. Mudam as etiquetas de lugar, colocam um produto em um outro com uma outra etiqueta e a pessoa desinformada, a pessoa desatenta, a pessoa principalmente que não enxerga direito, acaba achando que aquele preço é daquele produto lá. Isso acontece bastante nos mercados. Aqui não é diferente, principalmente nesses atacados que a gente acha que por venderem bastante são mais íntegros, mais honestos. Não, não. Esses atacados são um reduto de produtos que estão, por exemplo, enlatados, amassados, eu já vi bastante. Estão ali para a pessoa levar, milho, ervilha, seleta de legumes. O que mais tiver de enlatado ali, você vê um monte deles amassados e ficam ali, para que alguma pessoa não se importe e leva. Não leve enlatados amassados, tá? Eles têm uma qualidade lá dentro que é duvidosa, porque a lata está amassada, acabou a segurança dela em manter o alimento ali. Isso é óbvio, né? Mas tem gente que não se importa e leva. Também a mesma coisa a respeito de embalagem, seja de caixinha, seja de plástico, muitas embalagens violadas, muitas embalagens duvidosas que você tem a impressão que foi mexida, mas não sabe ao certo. Nesses atacados tem demais esse tipo de coisa. Acho que a perda é muito grande, eles acabam meio que deixando ali, porque vai que alguém pega, é uma perda a menos. Então eles acabam lucrando em cima daquele produto que deveria ser devolvido ou perdido. Não sei como é que é esse sistema, mas é um sistema muito desfavorável ao consumidor. Existe o PROCON, para o consumidor ir lá reclamar, só que o PROCON, eu não sei como ele está em relação a isso. Acredito que saiba, acredito que deveria haver uma fiscalização em cima desses atacados de tempos em tempos e não ficar esperando que as pessoas vá querer fazer uma reclamação, porque hoje em dia as pessoas têm uma vida tão frustrada, tão limitada, que elas só olham aquilo ali e falam, isso não deveria estar aqui. Deixa para lá, deixa eu focar no que me interessa. É assim que todo mundo está agindo ultimamente. Ninguém vai pegar o seu carro, se deslocar até a unidade do PROCON, e abrir lá uma ocorrência, contar. E se você perde 2, 3 horas ali, não sabe nem qual é o prazo do seu pedido, ganhar uma repercussão, você que é a formiguinha única ali naquela comoção, pode ser que não vire nada, porque se mais pessoas também não abrirem um chamado em relação a isso, não vira nada, entendeu? Aqui nesse país tudo tem que ter uma quantidade de pessoas, não é só uma pessoa ir lá reclamar que eles vão fazer alguma coisa, então as pessoas não vão. E nisso das pessoas não vão, o produto fica ali, essas redes fazem o que querem e ninguém está nem aí. Isso é assim aqui nos atacados, nos supermercados, nos hipermercados. Isso também é em todo lugar, lojinha de conveniência, um monte de lugares, né? Por que seria diferente lá? Por que seria diferente nessa loja conhecida em Joinville? Por que seria diferente? Houve uma confusão ali com o preço do produto, essa confusão não ficou esclarecida, por algum motivo quiseram demitir o gerente. Será que o gerente foi demitido mesmo por causa disso? Ou será que esse gerente já não estava atendendo muito bem às expectativas do local? Eu vi o depoimento dele num vídeo e ele parece que ele ainda estava ali no começo, né, das atividades naquele local. Não me pareceu uma pessoa que gostava muito do que estava fazendo. Sinceramente, vou ser muito sincero aqui. Às vezes a pessoa põe um funcionário para trabalhar no local, ok, o funcionário atende os requisitos, mas será que ele realmente está fazendo algo bem feito ali?
De repente, não, né? E aí, como é que lida com isso? Aí espera-se uma situação dessa para cortar o funcionário. Só que aí, infelizmente, uma situação dessa não envolveu uma pessoa anônima que foi lá e reclamou. Envolveu o Fábio de Mello, né? Aí uns dizem que é mentira, que ele não esteve por trás disso, que foi uma outra pessoa, ele por coincidência estava ali no local. Ah, gente, para, né? O próprio padre também acaba falando que ele não teve nada a ver com isso, que olha, o gerente errou ali, mas todo mundo merece uma segunda chance, então eu sinto muito pela perda que ele sofreu, ele deveria ter tido uma outra chance e tal. Eu entendi isso no discurso do padre. Teve quem entendeu que o padre, na verdade, quis se defender. Quando ele fala que todo mundo merece uma segunda chance, que foi o início desse discurso, as pessoas entenderam que ele estava se referindo a si. Não, eu não tive esse entendimento. Eu tive entendimento que ele se referia ao gerente. Todo mundo merece uma segunda chance. E ele falando do gerente e tal. Então, eu entendi que ele merecia, que o gerente deveria ter tido uma outra chance. E ele lamentou o fato do gerente. Mas também isso é uma coisa tão óbvia que se fala, né? Uma pessoa pública está envolvida numa situação como essa, é óbvio que ele ia falar que lamenta, é óbvio que ele ia falar que não queria nada daquilo e que todo mundo merece uma segunda chance. É meio que enxugar gelo, né? Principalmente em se tratando de uma pessoa benquista, muito conhecida e atrativa como ele. Então é óbvio que essas palavras sairiam sim do seu pensamento. Então isso não deve nem ser levado em consideração. O que deve ser levado em consideração é que ele quis tirar o corpo fora, deu a entender que ele não tinha nada a ver com isso, mas de repente o fato dele estar no local acabou tendo essa repercussão toda. Porque é como eu acabei de falar aqui, uma coisa é uma pessoa desconhecida reclamar lá na loja do preço, da etiqueta e faz um rolo e tal, aquilo é passado, né, por um responsável, eu acho, às vezes não vira nada, às vezes vira, né? Outra coisa é envolvendo uma pessoa mega conhecida e popular como o Fábio de Mello. Então, aí tudo fica muito diferente. E aí, o padre mentiu, o padre está falando a verdade, porque olha, o padre não mente, olha eu falando padre de novo, né? Tava falando que não ia falar mais padre, mas estou falando. O Fábio de Mello não mente, que não sei o que. Olha, mente sim, as pessoas todas mentem, todo mundo mente, você também vai mentir em algum momento da sua vida, seja para o bem, seja para algo em benefício próprio, seja para apaziguar a dor de alguém, seja para dar um acalanto, mas é mentira e mentira é sempre mentira. Então, tudo depende do motivo em que você for usar essa mentira, se é para o bem, se é para o mal, mas é sempre uma mentira. Então, todo mundo mente nessa vida. O padre mentiu ali, não sei o que, provavelmente alguma coisa ali tem que não está correlacionado ao que deveria ser, né? Mas como é que a gente vai saber sobre isso? A gente tem um vídeo correndo as imagens ali do interior e tal, enfim. Mas só quero deixar uma palavrinha. Nós que somos gays, né? Nós já vimos muitos padres, muitos sacerdotes por aí da Igreja Católica, muito contentes, muito dados, né? Intimamente. Então, se o padre é capaz de se dar intimamente, se um sacerdote é capaz de se dar ao outro homem intimamente, imagine se ele não é capaz de contar uma mentirinha, né? Imagina se ele não é capaz de repente se equivocar, se enganar e acreditar nisso. Então fica aí a reflexão para gente sobre esse episódio. Tirando esse fato do padre Fábio de Mello, padre, né? Tirando o fato do Fábio de Mello, ter uma oratória que faz falta e deveria sim ser melhor trabalhada pelas mídias, eu não tenho motivo para ficar não tenho motivo para ficar adorando tanto a pessoa dele. Ele é bonito e tal. Sim, mas cara, na internet tem tanto homem bonito pra gente ficar olhando, sabe? Que não vale a pena você de repente ficar ali envolto por uma pessoa que nem está
insinuando nada, nem está ajudando nada nesse hype, né? Isso se faz sozinho, sem a intenção dele, e você fica ali babando o ovo pro cara, né? De repente até correndo o risco do cara jogar uma indireta para você num post, né? Te chamando de demônio, né? Querendo invalidar o que você sente e tudo. Então, assim, não. Tem tanta gente bonita na internet, tanta gente atraente, tanta gente gostosa. Para que eu vou ficar me interessando por um cara que fica nessa dubialidade, nesse joguinho que a mídia faz e ele vai no embalo desse jogo porque está sendo bom para ele? Eu não tenho isso, nunca tive isso por ele. Agora sim, seria interessante explorarem de novo a oratória dele e esse dom que ele tem de tocar o coração das pessoas, sabe? Eu acho que ele deve ter salvado muitas vidas desesperadas, problemáticas, conflituosas. Ele deve ter salvado, sim, muitas vidas assim em algum momento. E essas pessoas estão aí por causa de uma palavra dele que elas ouviram, por causa de uma atenção que ele proporcionou e a pessoa no momento certo ela ouviu tudo que ele proporcionou, toda a atenção que ele deu. Então acho que quem salva vidas por meio da sua inteligência e do seu dom e do seu aprendizado, porque para ele chegar aonde ele chegou é muito caminho estudado, tá? Muito caminho ali em que estudou muita coisa. Então, assim, eu acho que a mídia deveria explorar mais esse lado construtivo e parar de ficar usando essas pessoas como carnes no açougue para serem comidas, porque de repente isso não é muito apropriado, não é muito certo e pode fazer com que alguém que pode ser muito útil nesses tempos tão loucos da nossa vida, pode fazer com que esse alguém útil seja desperdiçado, né? Acabe ficando aí, passando